Vamos agora ao item 94 do material didático. Vamos falar sobre esse Melchior Hoffman, que todos o descrevem como um radical, né? Ele realmente seria um agitador. Ele era diferente daquele Melchior Rink, que ele era um pacifista. Tá bom? Bom, 1543 da era cristã. Melchior foi um luterano radical que saiu do luteranismo e seguiu a linha que a história chamou de anabatistas revolucionários. Ou seja, lembre-se que 1525 estourou aquela revolução que eu falei para vocês, né, liderada pelo luterano Thomas Mann, e aquilo gerou uma perseguição aos anabatistas pacifistas. Thomas Mann, ele era um luterano, e ele criou uma revolta entre os camponeses que foi espalhado pela Europa como sendo uma revolta entre os anabatistas. Bom? Aí os anabatistas pacifistas sofreram. Em 1535, ou seja, 10 anos depois, teve uma nova revolta na mesma cidade de Manchester e novamente ligada a luteranos e seguidores de John Hus, como eu mostrei para vocês. E novamente os anabatistas pacifistas sofreram. E agora esse homem, Melchior Hoffman, ele é outro que ele era ligado entre esses agitadores. Passaram agora 8 anos, né? 1525, aí passaram 10 anos. 1535, teve outra revolta, 8 anos, estão ainda outros revolucionários lá. Vamos considerar também, os pobres sofriam muito. Os reis, eles tomavam um imposto absurdo, porque todas as terras pertenciam aos reis. As pessoas, os pobres, não tinham terra para eles viverem, eles tinham que viver na terra de um rei, ou na terra da Igreja Católica, plantar, colher, pagar o rei para poder viver naquela terra, entendeu? E também ter o dinheiro para ele sobreviver. E nós vimos também que as décadas anteriores teve período de geadas, muito frio, e as colheitas foram horríveis, o povo estava passando fome. Estavam passando fome. E aí, no meio a tanta fome, surgiram essas revoltas, né? O comentário prossegue. Profetizava que a Nova Jerusalém era iminente. Bom, isso praticamente era comum entre todos eles. E ele, até por ser um ex-luterano, Lutero pregava isso. Lutero, tanto Lutero quanto Calvino, eles acreditavam que estavam no tempo do fim, e que chegaram até a dizer que não tinha tempo de evangelizar os povos aqui das Américas que estavam sendo descobertos. Não? O comentário prossegue. Bernard Rothman, que viveu de 1532 a 1533, seu companheiro de reino, atacava as igrejas católicas e destruía as imagens. Foram formados de seguidores de John Hus, católicos e luteranos que mantiveram a teoria da guerra justa, mas rejeitaram o batismo de recém-nascido. Isso aqui é importante para vocês, num determinado diálogo, com um protestante, por exemplo, eles vão dizer, não, mas tinha um anabatista que matava. Eu mostro documento para vocês que esses que adotaram o batismo de adulto e passaram a ser chamados de anabatista, na verdade eles eram seguidores de John Hus, que era um católico, misturado com seguidores de Lutero, como Thomas Mann. E eles acreditavam nessa teoria da guerra justa, que a igreja pode matar, tanto que acabamos de ver Melchior Hoffman, por que ele pregava que a Nova Jerusalém ia descer do céu? Pelo mesmo motivo que os protestantes pregam hoje, que nós estamos vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20. E que o fim desse reino é o quê? É o juízo final. E logo depois a Nova Jerusalém, juízo final e Nova Jerusalém. É por isso que ele está pregando a Nova Jerusalém. A confusão vem daí. E quem é que ensinou isso para ele? Católicos e luteranos. Ele era um luterano, né? Bom, eu coloco aí abaixo, então, uma citação da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Ela diz:
O terceiro grande movimento anabatista foi implantado nos Países Baixos por Melchior Hoffman. Países Baixos, atual Holanda, Bélgica, né? Este que tinha sido pregador luterano na Suécia e em Holstein, e que sempre se interessava zelosamente pela especulação escatológica, achou entre os anabatistas de Estrasburgo, influenciados por Hans Denk, as ideias que precipitaram seu rompimento com Lutero e que o capacitaram a desenvolver sua própria forma de anabatismo. Ou seja, ele rompe com Lutero, mas ele Por que ele rompe com Lutero? Lembre-se que Lutero, quando tinha essas revoltas camponesas, Lutero ele ficava contra os camponeses. No meu entender, era para ele fazer um discurso apaziguador, mas ele fez discursos falando para os reis e príncipes para atacarem os camponeses sem piedade. E foram 100 mil mortos, lá em 1525, que eu falei para vocês, na revolta de Mantua. Então, a pessoa que estava nesse clima com os luteranos, ele já acreditava na teoria da guerra justa. E, para completar, Lutero está contra os pobres. Você que vai viver entre os pobres vendo as pessoas sofrerem, você vai ter um sentimento diferente, né? Lutero estava protegido por um príncipe rico, maçom. A Enciclopédia Britânica diz: Hoffman foi um individualista que não se uniu aos irmãos suíços e estes, por sua vez, o repudiaram. Por algum tempo foi luterano, mas Lutero acabou repudiando. Na década de 1530 viajou muito. Manteve as doutrinas dos irmãos suíços, como o batismo dos crentes, a não resistência, a rejeição de juramentos, o sincero discipulado a Cristo e a separação entre a Igreja e o Estado. Bom, o que nós observamos aqui agora? Olha, a Enciclopédia Britânica ela já coloca uma posição diferente de alguns historiadores, dizendo que ele era um pacifista. Então, nós ficamos divididos na história, né? Porque, às vezes, tinham acusações que eram falsas. Bom, se ele era um agitador, ele, então, não era um cristão, porque cristão não mata. O comentário prossegue, da Enciclopédia Britânica, né? Escreveu muitos livros, principalmente sobre escatologia. Enfatizava muito o batismo como uma aliança, palavra esta que ocorre em 1 Pedro 3,21, na Bíblia de Lutero. E seus seguidores eram frequentemente chamados irmãos do pacto ou pactuantes. Além das doutrinas anabatistas habituais, Hoffman era obcecado pela escatologia, deleitando-se na prevista violência apocalíptica contra os ímpios, depois da volta de Cristo. Uma pausa aqui. Deleitando-se no juízo de como os ímpios seriam condenados. É isso que ele está dizendo, né? Sendo ingenuamente atraído por revelações especiais, através de sonhos e visões. E aqui eu vou explicar para vocês, irmãos. Assim como existe falso profeta hoje, eu tenho mostrado para vocês que existiam igrejas que acreditavam na atualidade dos dons espirituais, tá bom? E assim como existem falsos profetas hoje, pessoas que usam os dons espirituais de maneira falsa, tinha naquela época também. Eu sempre cito a Igreja Batista Reformada Calvinista, que foi fundada por um maçom, né? Pelo menos é o que é contado naquele livro lá, Sem Telha em Restolho Seco, Rastro de Sangue, o Rastro Maçônico. Ele conta que foi um maçom satanista que fundou aquela Igreja Batista da Lagoinha, né? Você pode ver o pentecostalismo que eles têm lá. Eles misturam pentecostalismo com parapsicologia. Que negócio de regressão, cai-cai, isso é tudo espiritismo. Não? Então, ao que parece, ele também teria alguma pessoa usando os dons espirituais lá, algum falso profeta, né, tendo falsas revelações, como tem também a Igreja Católica hoje que diz que ela é pentecostal também. Esse pentecostalismo falso sempre existiu, não sempre existiu. O comentário prossegue, estamos na página 134. Tinha também um conceito excêntrico de encarnação.
segundo o qual Maria era vista como simples canal através do qual a carne celestial de Cristo fez sua entrada no mundo. Respondendo a uma revelação especial através de um melquiorita, os seguidores de Melchior Hoffman vão ficar conhecidos como melquioritas, tá bom? Apressou-se de volta a Estraburgo em 1533. Foi preso e encarcerado, na expectativa de que Cristo voltaria depois de 6 meses. Hoffman, no entanto, ficou no cárcere durante 10 longos anos, antes de morrer em 1543. Sua reforma nos Países Baixos amadureceu lentamente em 2 alas. Ou seja, havia um anabatistas lá, né? Na enciclopédia britânica, ele vai falar como se estivesse, vamos dizer, surgindo agora, mas nós temos visto que os anabatistas já existiam. Então ele diz que havia nos Países Baixos, número 1, a Ala da Paz, dirigida por Jan Volker Trippmaker, martirizado em 1531, e eu contei a história dele para vocês. Esse, veja, a enciclopédia britânica. Ou seja, o número de pastores anabatistas nesse período que seguiam aquele padrão dos valdenses, nós não pegamos em armas nem para se defender, o número deles era maior do que os revolucionários. Então, líderes posteriores da Ala da Paz na Frísia foram Ob Philips, seu irmão Dirk Philips, e a partir de 1536, Menon Simons, que foi esse padre que se converteu, e se converteu de fato. Se converteu de fato. Ele saiu da Igreja Católica e a Igreja Católica saiu dele. Bom, aí tem um segundo grupo agora, o número 2. Os melquioritas apocalípticos e revolucionários foram dirigidos por Jean Matz, um homem estável que estabeleceu uma teocracia em Münster, na Alemanha, morrendo violentamente em 1534. Lembre-se que aquela revolta de 1524 foram um homem chamado Thomas, que ficou conhecido na história como Thomas Müntzer. E agora, em 1534, tinha esse, Jean Matz. Não dá para nós entrarmos na história de cada um desses homens. Mas foram guerras, irmãos, com exércitos, guerras com duração de 2 anos. Foi 1534 e 1535, matando católicos, católicos matando eles. E diz também, e pelo inescrupuloso rei Jan van Leyden, que foi executado depois do reinado de Müntzer, que durou de 1534 a 1535. O ultramelquiorismo violento de Münster foi conservado vivo durante um breve período por Jan van Battenburg, executado em 1538, e David Joris, que fugiu para Basileia em 1544, usando o nome falso, tendo conseguido passar por Zungliano durante o resto de sua vida. Ou seja, esses revolucionários acabaram indo para seguir uma religião protestante, porque eles já eram protestantes, eles eram luteranos, eles eram católicos luteranos. Então, os historiadores católicos e protestantes, além deles tentarem ocultar essa continuação de igrejas anabatistas, como eles fazem, como Jacob Rutter, como eu falei para vocês. Ele era, na verdade, um anabatista raiz. E eles tentam dar uma volta e dizer que ele é um grupinho que está surgindo agora. Não é. Nós estamos vendo na década de 20, de 30, agora final da década de 30 que nós estamos, nesses 20 anos, a quantidade de igrejas por toda a Europa, igrejas anabatistas, como eu estou mostrando para vocês, era em grande quantidade. Então, esse tópico final agora, eu tirei da Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã. Ok? O outro texto da Enciclopédia Britânica, ele diz: viajando para a Holanda em 1530, Hoffman conquistou convertidos que ficaram conhecidos como melquioritas.
Mas ao retornar a Estrasburgo em 1533, onde era impopular entre os anabatistas, estão vendo? Vocês vão notar que eu botei até com um tom diferente aí. Então, para ficar bem claro, os historiadores comprovam, mas os católicos e protestantes vão dizer que não. Eu já vi protestante dizendo que aqueles anabatistas eram perigosíssimos. Na verdade, é mentira. Os perigosíssimos ali eram, em primeiro lugar, a Igreja Católica, em segundo lugar, a Igreja Protestante, e em terceiro lugar, esses católicos, meio católico, meio protestante, que adotaram o batismo de adultos, mas continuaram acreditando na guerra justa. Esses é que eram perigosos. Tá bom? Então ele era impopular entre os anabatistas. Ele se permitiu ser preso e encarcerado. Hoffmann morreu na prisão. Sua profecia não foi cumprida. Por um curto período depois, os grupos melquioritas persistiram na Europa e na Inglaterra, mas acabaram desaparecendo no movimento anabatista mais amplo. Quer dizer, eles acabaram, pessoas que acreditaram naquela violência, alguns estão dizendo que acabaram se convertendo realmente em igrejas anabatistas de verdade, vou chamar assim. Mas, como nós vimos, outros voltaram para a igreja protestante. Foi viver como zwingliano. Eu comento, o rei Jan van Leyden, ou João Leyden, se dizia possuidor do dom de profecia. Esse radical se tornou uma evidência da existência de pentecostalismo entre os verdadeiros anabatistas. Por quê, irmãos? Porque vocês vão, se vocês forem estudar na filosofia, vocês vão ver um consenso entre os filósofos que diz o seguinte, quando existe a manifestação do falso, é porque existe o verdadeiro. E nós estamos vendo que existia o pentecostalismo verdadeiro. E assim como hoje existe a manifestação do falso pentecostalismo na Igreja Batista Reformada, nas igrejas católicas, a Igreja Batista Calvinista, eles têm lá um pentecostalismo ligado à parapsicologia. Esse pentecostalismo falso sempre existiu. O comentário prossegue. A cidade foi cercada e capturada em 1535. Os líderes foram torturados e mortos, e seus corpos, presta atenção nisso, irmãos, viveram em gaiolas de aço exibidas em uma igreja. Eles pegaram, deixaram lá, as igrejas católicas era comum ter esqueletos, né? E deixavam esqueleto. Eles diziam que tinha esqueleto de João Batista, esqueleto de Estevão. Eles diziam que tinha esqueletos de vários santos. Mas aquilo ali era uma herança do paganismo, é claro. Esses esqueletos começaram a surgir na igreja de Roma quando? No período de Constantino, é claro. Né? E a Enciclopédia Britânica comenta, os historiadores consideram o episódio de Münster uma aberração do movimento anabatista. Nos anos seguintes, no entanto, protestantes e católicos tradicionais aumentaram sua perseguição aos anabatistas em toda a Europa, sem discriminar entre a minoria violenta e a maioria pacifista. Lembre-se, isso aqui é a Enciclopédia Britânica, irmãos. Isso aqui é a Enciclopédia Britânica. Eu faço questão de colocar a citação da enciclopédia para não dizer que isso é uma visão do Levi. Não, eu estou colocando a Enciclopédia Britânica. E olha que ela não consegue ver, como os historiadores não conseguem ver, é isso que eu estou mostrando para vocês, mas que o John Christian vê que existia igrejas, tá bom? Com a característica de batizar adulto, uma sequência, tá bom? Uma sucessão de igrejas, que eles não conseguem ver que os anabatistas não surgiram na Reforma Protestante. Eles não conseguem ver isso. A Assembleia de Deus até não está conseguindo ver, uma coisa estranha, mas a enciclopédia ela coloca o que os historiadores falam, né? Mas fica um testemunho de que a maioria era pacifista. E diz, os pacifistas anabatistas na Holanda e no norte da Alemanha se reuniram sob a liderança do ex-padre Menon Simons e seu auxiliar Dirk Philips. Seus seguidores sobreviveram e foram aceitos na Igreja
Anabatista Menonita. Isso é um texto da Enciclopédia Britânica. E aqui ele fala bem claramente, os anabatistas pacifistas, eles foram perseguidos implacavelmente por quem? Por católicos e protestantes. Isso, até um texto desse, se você for fazer um curso de história da igreja com um protestante, ele não vai te mostrar isso. Ele, até por uma questão de consciência, ele quer fugir desse assunto. Só que não deveria. Ele deveria interrogar mais. Por que que Lutero está mandando matar? Por que que Calvino está mandando matar? Por que que o Papa está mandando matar? E seguir um princípio elementar. Cristão não mata. Jesus Cristo falou que cristão é ovelha, no meio daqueles que matam, no meio dos lobos. Então quem está matando é lobo. E quem está morrendo é ovelha. Bom, coloquei aí também um texto do site World History, que é um site bem interessante. Ele comenta: Hoffman defendia o abatimento dos sem-Deus, identificados não somente como católicos, mas qualquer seita protestante que acreditassem diferentemente e eram contrariados por outros líderes anabatistas, Menon Simons e suas mensagens de não violência. Ou seja, Menon Simons aceitou Jesus numa igreja anabatista, ele não fundou uma igreja, ele largou o catolicismo porque ele ouviu falar de cristãos anabatistas na Holanda sendo executado por praticar o rebatismo. E ele, vamos dizer, ele foi estudar sobre essa questão do rebatismo. Então existem igrejas que não aceitam batismo de recém-nascido, e aí ele foi ver que existiam essas igrejas, chegou à conclusão nos seus estudos que o batismo de recém-nascido não era válido, ele foi batizado e aceitou Jesus naquela igreja anabatista, né?